Durante toda a história da humanidade, meus amigos, a gente sabe que um tirano, que uma pessoa autoritária, tá acuada, tá desesperada quando ela começa a tomar decisões que são completamente alheias ao tipo de consciência objetiva que um tirano precisa. Todo tirano, autoritário, pode ser maluco, mas não é doido, tá? Eles precisam tomar decisões que são, no mínimo, racionais, até para manter a sua tirania. Ser tirano é algo que exige raciocínio. Quando eles começam a deixar o raciocínio de lado, é porque a gente sabe que está começando a ficar ruim. Que eles estão perdendo o compasso, estão perdendo a própria consciência e estão deixando o medo tomar conta. E foi isso que aconteceu agora com essa decisão esdrúxula aqui, mais uma vez, claro, do Moraes de partir para cima do Eduardo Bolsonaro. Vamos abrir aqui uma matéria para a gente ler. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes. Ah, não, ó, pelo amor de Deus, permitir anúncio, tá louco? Sai fora. O ministro Alexandre de Moraes pediu que a Procuradoria da República se manifeste sobre uma notícia crime dos crimes, supostos crimes do Eduardo Bolsonaro contra a soberania nacional. Meus amigos, isso aqui é uma idiotice daquelas mais estapafúrdias possíveis. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro é um parlamentar, artigo 53 da Constituição, parlamentares, deputados federais, deputados em si, são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões ou votos. A gente sabe que o STF não respeita muito isso. No entanto, a gente tá, nesse momento, a gente tá atravessando uma situação global que não admite esse tipo de interpretação. Esse tipo de endurecimento na perseguição que já existe aqui no Brasil há muito tempo. Claro, né? Quando a gente vai olhar quem entrou, é sempre aquele pessoal, né? Não duvido nada que já é uma denúncia combinada aqui, ó, manda pra cá a denúncia que a gente ajeita por aqui. A gente viu muito isso. Quem não se lembra do use a criatividade? E a gente sabe também que o Eduardo Bolsonaro é um alvo há muito tempo da turma do Xandão. Tem muito tempo que eles estão tentando pegar o Eduardo Bolsonaro, assim como o Bolsonaro não tem nada, mas eles têm que inventar, como o próprio rapaz disse lá, né, ligado a eles, use a criatividade. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, como sempre, né, pessoal? De onde a gente menos se espera, é lá que não sai nada que presta mesmo. Pediram que Eduardo seja investigado criminalmente por articular reações ao STF junto a políticos americanos. Ué, isso é crime desde quando? Desde quando é crime você denunciar as arbitrariedades que estão sendo cometidas? É a corte que tem que se defender, ué. É a pessoa que está sendo denunciada que tem que se defender. Não é verdade? Pediram também que o passaporte dele seja apreendido para interromper as condutas ilícitas em curso aqui, pessoal. É o PT, é o regime, né, alexandrino lulistas se desesperando. Sabendo o que vem por aí. Antigamente eles faziam piadinha. Até pouco tempo atrás estavam dando piadinhas. Vão reter nosso passaporte, até parece. Agora já virou isso aqui. Né? Obviamente, o Eduardo Bolsonaro, quem a gente deve muito pelas ações dele, encampou isso aí junto com outros, vários outros parlamentares, Gustavo Gayer, Nicolas, também fizeram, mas o Eduardo Bolsonaro, sem dúvida, nos últimos meses, tem se dedicado quase que exclusivamente a isso, e é para isso que ele foi eleito, para defender os valores da direita, e se a direita está sendo perseguida no Brasil, você tem que recorrer a um lugar aonde você pode ter alguma notoriedade, porque, como disse o advogado da Rumble aqui, para a repórter, vocês vão recorrer das decisões do STF aqui no Brasil? Recorrer pra quem? Se você tá sofrendo perseguição dos ministros do STF, você vai recorrer pro ministro que tá te perseguindo? Vocês são idiotas? Enfim. Então, o que tá sendo feito aqui, meus amigos, nada mais é do que uma perseguição, e a gente sabe disso, completamente atípica pros autoritários, pra esse pessoal que faz tudo amarradinho, tudo direitinho, né? Igual eles gostam de fazer. Claro, eles não são corajosos, né? Até porque se você tem o poder de uma canetada prender, destruir a vida de alguém, isso não requer coragem nenhuma. Né? Requer só a sua disposição de ser cruel. E isso eles já mostraram que tem. E aí junta esse pessoal aqui, Lindbergh, esse povo do PT, junta com o Moraes, que até o tempo eles atacavam, e tentam fazer isso aqui. Só que eles estão pulando o corguinho. Eles estão pulando o corguinho e eu vou explicar por quê. Antes vamos ver o vídeo um pedacinho do vídeo do Eduardo Bolsonaro. E eu volto explicando por quê pra vocês, pessoal. Vamos lá. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores,
agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a apreensão do meu passaporte? Não dá nem falar do que no Brasil é o poste mijando no cachorro, porque aqui o poste já tá passeando com o cachorro. O poste já pôs o cachorro na coleira e tá saindo andando aí com o cachorro. É isso que tá acontecendo. Então, o questionamento fica. Mas qual que é o grande erro? Por que eu tô falando desde o começo aqui desse vídeo que o Moraes não tá prestando atenção mais? O mundo inteiro tá de olho no Brasil. O mundo inteiro tá de olho no Eduardo Bolsonaro e na perseguição que eles estão fazendo contra o Jair Bolsonaro, o nosso ex-presidente. E, pra mim, eterno presidente. Se o Moraes determina a apreensão ou uma prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro nesse momento, ele confirma todas as denúncias que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Olha, no Brasil há um estado de exceção onde um juiz que se acha Deus determina, baseado nas coisas que estão na cabeça dele, quem pode sair e quem pode ficar. Se ele fizer isso, se ele fizer essa determinação, acabou. Acabou. Por isso que eu tô falando que ele não tá agindo racionalmente. Eu acho que ele já tá num curso, ele já tá num caminho sem retorno, aonde o mundo civilizado, livre e democrático vai se voltar contra as ações, a crueldade e a arbitrariedade cometida por ministro do STF aqui no Brasil. Isso eu acho que é um caminho sem retorno. Acredito que é um caminho sem retorno. Agora, se ele fizer isso, aprender o passaporte de um deputado federal, um dos mais votados do país, por denúncias contra ele, ora, o pessoal nos Estados Unidos que já estão recebendo as denúncias contra ele vai falar, opa, peraí, agora a gente tem que agilizar, porque o cara lá tá ficando louco. O cara lá já percebeu que ficou ruim pra ele tá ficando louco. Agora a gente tem que agilizar as sanções, as ações que a gente vai fazer, justamente para impedir que ele cometa ainda mais crueldades, mais arbitrariedades e anule a oposição no Brasil. Que não se engane, toda atuação alexandrino-lulista nos últimos 6 anos é para anular a vontade do povo e impedir que a vontade do povo seja feita. Só isso. Só isso. Fizeram isso durante o Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e agora, com o Bolsonaro disparado aí até nas pesquisas mais lulistas, eles não querem que a vontade do povo seja feita. E, obviamente, perseguir quem tá te denunciando não passa a impressão mais inteligente para as pessoas lá fora que estão recebendo essas denúncias. É isso, meus amigos. Obrigado pela companhia. Vocês viram que o nosso estúdio retornou e vamos retornar com muitos mais vídeos aqui para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.